também lá estar. Podíamos nadar, fazer castelos de areia, jogar. Adoro a praia. Toda a gente gosta de na praia estar, brincar na areia ou nadar no mar. Quando estiveres ao sol, toma cuidado, põe o protetor e passa um bom bocado. Adoro a praia. Pergunta primeiro se podes ir nadar para o nadador salva-vidas te vigiar. Não nades sozinho, leva sempre um amigo. Nada onde é seguro, onde a água não te ponha em perigo. Adoro a praia. Adoro a praia. Cuidado com a onda, Nico. Boa noite. A manchete desta quinta-feira é: turista morre afogado na Praia do Futuro. Paulo Roberto Botelho, de 56 anos, morreu no início da tarde de hoje, quando tentava salvar duas crianças que se afogavam no mar. O turista de Manaus conseguiu resgatar as crianças com a ajuda de outras pessoas, mas acabou ele próprio se afogando. Os bombeiros foram acionados, mas quando chegaram ao local, Paulo Roberto já estava sem vida. Nesta época de alta estação, são comuns os casos de afogamentos e também de crianças perdidas nas praias de Fortaleza. O Corpo de Bombeiros está intensificando as ações de prevenção e dando dicas de cuidados para evitar acidentes. Com a chegada da alta estação, a presença de banhistas na praia só aumenta. Este parece ser o lugar perfeito para curtir as férias de fim de ano. Mas para que a diversão não acabe em tristeza, todo cuidado é pouco na hora de entrar no mar. Não ingerir bebida alcoólica em excesso, ficar sempre de olho na água, a gente evitar avançar um pouco além da linha, né, ali que tenha certos cuidados, sempre perto de um salva-vidas, cuidados normais que a gente toma no dia a dia. No caso de levar as crianças, a precaução do banhista é redobrada. Sempre segurando na mão, olhando se tem algum buraco, sempre de olho. Renata não desgruda da pequena Sofia um minuto sequer. Ficar na beiradinha, ficar sempre por perto, não deixar, porque sentada qualquer aguinha já é alta, né, para ela. Em 2010, o Corpo de Bombeiros realizou uma média de 347 operações de resgate entre os meses de janeiro e outubro. 160 casos de crianças perdidas foram registrados no mesmo período. Nós temos um grande índice de crianças perdidas, que se perdem de um grupo, que se perdem dos familiares. Então isso ocupa um tempo que tira o guarda-vida do seu posto enquanto ele está buscando os pais, o responsável da criança. As ações preventivas chegaram a 7.000 até outubro deste ano. Trabalho que está sendo intensificado na alta estação. Nós conhecemos ao longo do litoral quais são as áreas mais perigosas, então a gente orienta dizendo qual a área que o banhista não deve permanecer, se ele está desempenhando alguma atividade de risco, alguma situação que ele possa vir a ser cometido de um afogamento, a gente orienta. Então é importante para o banhista e aquele turista que não está acostumado com o nosso litoral, sempre procurar uma área, uma barraca, uma área da praia que tenha posto guarda-vida e sempre escute aquela orientação do profissional que está há muitos anos aqui nessa área e já conhece todos os riscos do mar. Olá pessoal, eu sou o Kim. Vamos falar sobre os cuidados que devemos ter em água doce. Segundo pesquisas realizadas em 2004 pela Organização Mundial da Saúde, anualmente 10 milhões de pessoas se afogam no mundo. Dessas, 500 mil morrem. 1.800 por mês nas Américas e 21 diariamente no Brasil. O afogamento é a segunda causa de morte no Brasil em crianças de 1 a 14 anos. 65% dos acidentes ocorrem em águas doces naturais, dos quais 80% são com crianças menores de 5 anos, dentro ou ao redor de casa. A prevenção reduz 85% desses acidentes.
Nade em locais onde tenha guarda-vidas. Pergunte a ele o melhor local para o banho e obedeça a sinalização. Os melhores lugares para nadar são aqueles em que há bandeira verde, indicando baixo risco de afogamento. Quando as condições não estão favoráveis, a bandeira amarela aparecerá, mostrando que as pessoas que não sabem nadar não devem entrar na água naquelas condições. E quando há um alto risco de afogamento, ele será sinalizado pela bandeira vermelha, indicando que ninguém deve entrar na água. Além dos cuidados com as sinalizações, se for nadar, evite bebida alcoólica, comer antes de entrar na água e nadar durante a noite ou em locais isolados, pois esses são fatores que aumentam o risco de morte por afogamento. Não seja mais um na estatística. Ao entrar na água, lembre-se que é muito difícil prever buracos e correntezas. Seja cauteloso. Verifique com os pés a profundidade do local. Tenha cuidado redobrado. Em caso de afogamento, ligue imediatamente 193 e avise ao guarda-vidas. Nunca tente salvar alguém se houver risco à sua segurança. Muitas pessoas morrem desta forma. Atenção na hora de mergulhar. Evite pular de cabeça. Pessoas morrem e ficam paralíticas fazendo isso. Ao utilizar embarcações, é muito importante o uso de colete salva-vidas até para aqueles que sabem nadar. Escolha o colete adequado ao seu tamanho e peso e que tenha apoio de cabeça. Para testá-lo, levante o colete pelos ombros. Se sobrar mais de 4 dedos, está grande. Em caso de tempestade, permaneça longe da água até não ouvir mais trovoadas. Devemos tomar alguns cuidados também dentro de casa. Feche a tampa do vaso sanitário e a porta do banheiro. Restringe o acesso a lagos, bueiros, caixas d'água, poças e piscinas. Qualquer quantidade de água pode provocar afogamento, portanto não subestime o perigo. Afogamento ocorre em qualquer lugar. Evite brinquedos próximos e dentro da piscina. Instale cerca de isolamento ao redor da piscina com pelo menos 1,5 metro de altura, equipadas com portões e travas. E por segurança, não esqueça de desligar o filtro da piscina. Evite competição de trancar a respiração embaixo d'água. Boias e outros equipamentos infláveis passam uma falsa sensação de segurança. Eles podem furar, virar a qualquer momento ou serem levados pela correnteza. Prefira um colete salva-vidas. Devemos ter muito cuidado quando formos tomar banho em rios, lagos, represas e piscinas. Procure seguir nossos conselhos para não transformar seu lazer em um pesadelo, pois assim, você e sua família poderão voltar em segurança para sua casa. Ajude-nos a prevenir afogamentos. A total supervisão dos pais é a melhor forma de prevenir afogamentos. Aprenda primeiros socorros e saiba o que fazer nessas situações. Água no umbigo, sinal de perigo. Nos últimos anos, milhões de pessoas deixaram de se afogar graças ao trabalho de prevenção divulgado por guarda-vidas. Esses guarda-vidas hoje são muitos em todo o mundo e se uniram para formar a ILS, International Life Saving Federation. Ela se preocupa com o nosso bem-estar dentro e ao redor da água. Em nosso país, a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, é a responsável pela união de todos os serviços de salvamento aquático, tendo como objetivo a prevenção em casos de afogamento. Na hora de aproveitar a piscina do clube, do prédio ou da própria casa, muitas mulheres e crianças acabam nadando com os cabelos soltos. Essa ação, que para muita gente pode parecer inofensiva, aumenta os riscos de afogamento e de acidentes graves. O ideal é prender os cabelos ou usar toucas de natação. Como a água das piscinas é bombeada por um sistema de filtragem e puxada para os ralos o tempo todo, o cabelo pode acabar sendo puxado também. As bordas da piscina ficam molhadas a todo momento. Por isso, uma medida de segurança é observar se o piso ao redor da piscina é antiderrapante e evitar correr por cima deles, pois isso ajuda a evitar grandes escorregões e afasta para bem longe o risco de acidentes mais sérios.
Outro perigoso está no chão da beira das piscinas. Pisos podem ter pontas afiadas, além de utensílios quebrados, como escorregadores e escadas espalhadas pelo caminho. As quinas das bordas podem causar cortes e machucados profundos. Por isso, vale a pena observar se existe algo na piscina que ofereça perigo e consertar o problema. Uma das normas preventivas obrigatórias para a construção de piscinas está relacionada às escadinhas de acesso e de saída, que devem ter corrimão e piso antiderrapante. Por isso é importante sempre entrar e sair da piscina pela escada, para evitar quedas indesejáveis. A tela de proteção é ideal para quem tem criança, idosos e animais de estimação em casa, pois garante a segurança de quem cair na piscina. Além disso, protege o local da sujeira, reduz sensivelmente a evaporação da água e, consequentemente, a reposição de cloro na água da piscina. Quem não sabe nadar ou tem crianças em casa pode reduzir os riscos de acidentes na piscina colocando cercas de proteção para evitar problemas decorrentes de queda. Antes de sair pulando na piscina, é preciso ter atenção ao mergulhar. Por incrível que pareça, acidentes ainda são provocados por pessoas que mergulham de cabeça em água rasa. Por isso, reconheça a profundidade antes de entrar na água. Para curtir o calor, nada melhor do que viajar para o litoral ou ir a locais próximos a rios e cachoeiras. Mas é preciso ter prudência e responsabilidade ao escolher o lugar de destino e como se divertir. No Brasil, existe uma grande quantidade de praias, cachoeiras e rios que garantem a diversão de muita gente. Mas a festa pode acabar rápida se alguém fizer o que é muito comum, entrar na água mergulhando de cabeça. Em torno de 65 mil pessoas por ano acabam se acidentando próximo a rio, piscina, lagos e mar, né? O mais frequente são os eventos menores, tipo cortar, uma criança acabar se ferindo na borda de uma piscina, as pequenas fraturas, até chegar aos mais graves, né? Que são as fraturas de coluna, né? Que são decorrentes de mergulho em água rasa. Se a profundidade não é suficiente para o mergulho, a pessoa pode bater a cabeça no fundo contra algum obstáculo. A força desse impacto é transmitida ao pescoço, que, sendo flexível, tende a fraturar as vértebras. A coluna pode ser lesada de forma grave, levando a pessoa a ficar com partes do corpo paralisadas para sempre. Na grande maioria das vezes, o acidente acontece devido ao desconhecimento da profundidade do local. Quando se trata de uma piscina, é fácil determinar a profundez, o que não é tão simples quando se trata de uma cachoeira, um rio. Nesses lugares, há uma mudança constante do nível da água e do leito. Exato. Não só as crianças, né? Mas a idade que mais sofre acidente mais grave é em torno de 20 a 30 anos de idade, né? Que são pessoas que a gente acha que já está muito bem esclarecida e tal, mas às vezes na empolgação de uma brincadeira acaba resultando em desastre aí para toda uma vida, para toda essa pessoa e para a família envolvida, né? Então... O afogamento também é comum em locais de banhistas, principalmente com crianças. Na praia, o salva-vidas tem muito trabalho com as pessoas que consomem álcool e decidem nadar. O indivíduo que ingere a bebida se sente mais relaxado, diminui o grau de alerta e perde o reflexo. O ato de nadar no mar, o indivíduo não tem muitas referências, muitas vezes, como a piscina, né? A piscina tem muito mais pessoas ao redor, fácil de retirar o indivíduo de um atendimento de emergência, de um afogamento, diferente do mar, que você, às vezes, por não estar localizado para onde você está indo, possivelmente você pode estar indo para um lugar cada vez mais perigoso, com dificuldade de retornar ao lugar de origem. Para não ter surpresas e estragar seu passeio, tome algumas precauções. Não mergulhe em locais desconhecidos. Entre na água sem ser de cabeça para saber qual a profundidade. Evite brincar de empurrar amigos para dentro de piscinas, lagos, cachoeira ou mesmo do mar. Tenha limites com o consumo de álcool. Verifique se existem salva-vidas e seguranças na localidade. E nunca deixe a criança sozinha enquanto estiver na água. Para saber mais sobre saúde, acesse www.minhavida.com.br. Pense bem. Pense bem. Pense bem. Pense bem. Piscina e praia sempre foram meu lazer preferido. Vai a dica. Para que as atividades na água sejam só felicidade, procure a placa indicando a profundidade e nunca mergulhe de cabeça.
Pense bem. Pense bem. Use a cabeça para proteger seu corpo. Uma campanha da Sociedade de Neurocirurgia do Rio de Janeiro. Na cidade de São Paulo, o fim de semana foi de sol, temperaturas chegaram a 32 graus. Aí a nossa produção, que estava trabalhando nesse alerta que a gente está montando para vocês, acompanhou a tensão que fica os salva-vidas num clube, um dos clubes mais movimentados da cidade de São Paulo. Em uma média, para vocês terem ideia de pessoas que estão por ali, 6.000 pessoas por dia no sol. Dá uma olhadinha. O calor é forte, muitas crianças ainda estão de férias, então é hora de levar a garotada para se refrescar. São várias as opções. Tem a piscininha plástica, que fica no quintal ou em cima da laje, tem a praia, as represas e os clubes. Mas para que a combinação criança e água, criança e piscina seja pura diversão, é preciso ficar de olhos bem abertos. Nesta época do ano, os clubes ficam apinhados de gente. Trabalho dobrado para os guarda-vidas. O trabalho da gente é um trabalho preventivo e educativo, né? Não deixando o pessoal correr, pular, sempre verificar a profundidade da piscina. Mas nem todo mundo segue as regras de segurança. Nas horas em que ficamos neste clube, Interlagos, São Paulo, o que não falta é criança correndo. Mãe distraída, pegando um bronzeado. Criança grande cuidando de criança pequena. Você olha teus irmãos? Sim. Como é que você olha para não se afogar? Como é que você faz? Eu fico em cima cuidando. Pode se afogar, né? Não. Às vezes os pais chegam com um grande número de crianças aqui, vão em outros locais, né, onde o sol tá com mais intensidade e acaba esquecendo essas crianças, né? E o que nós pedimos é que sempre fiquem com um campo visual maior quando se trata de criança, né? Muitas vezes a diversão agrada uma criança, mas não a outra. Uma vai para uma piscina maior e os pequenos ficam na menor. Aí não tem olhar de pais que dê conta. Uma criança sozinha é uma criança indefesa. O Corpo de Bombeiros indica para os pais algumas regras básicas para brincar na piscina sem sustos. Não confiem em boias porque elas esvaziam ou furam. Saiba sempre a profundidade da água. A criança deve tocar o pé no chão e não ficar com água acima do peito. Piscinas rasas também oferecem perigo, principalmente para crianças menores de 2 anos, porque elas não conseguem levantar a cabeça sozinhas. E uma dica para crianças com cabelos compridos: sempre devem estar de rabo de cavalo, porque ralos e aparelhos de sucção podem prender os cabelos, impedindo que voltem a flutuar. Crianças que sabem nadar também devem ser constantemente observadas. Elas perdem o fôlego em piscinas grandes e podem entrar em pânico na água. Não tire o olho do seu filho. O afogamento é rápido. O que você fala pra ela na hora de entrar na piscina? Você dá algum conselho? O que você fala pra ela? Sim, chegar lá, você procura me obedecer. Onde eu falar pra você não ir, você não vai. Então eles já carregam dentro de si aquilo que eles não podem, então eles não entram. Eu acho que criança é um piscar de olhos, já aconteceu. Você nunca passou um susto com nenhum deles? Não, de jeito nenhum, não. Eu procuro deixar eles na piscina menor, 70 centímetros, que eles já têm 1,40 m, os outros são mais ou menos do mesmo tamanho. E eles ficam juntos, né? E eu fico sempre de olho. Quando eu não tô aqui, quando eu tô sentado, eu tô lá com eles de olho. E agora a minha mesmo, para entrar ali, ele já saiu correndo e entrou direto. Mas tem que ir atenta, né? E aí? Correndo atrás, já dá aquele medo, né? Não pode desgrudar, hein? Ó, não um segundo. E nós vamos insistir aqui. O que fazer para prevenir um acidente com os filhos, com os netos? Além desse cuidado redobrado, as crianças, toda criança perto de piscina, é um segundo mesmo. Não pare de olhar. Surgiu uma novidade aqui no Rio de Janeiro que eu queria dividir com vocês. A gente procurou, além de todas as coisas que a gente até vai mostrar, né? Proteção da piscina, agente de olho o tempo todo, proteção em cima, além das grades, né? Aulas de natação preventiva para molecada. Olha que ideia, são aulas específicas para que os pequenininhos da gente aprendam a se virar em situações inesperadas.
Como sair da piscina se a criança caiu de roupa e a roupa pesa muito e a roupa é molhada e de repente ela cai, né? Como sair de um sufoco de um caldo, por exemplo, causado por uma onda forte. A gente tem 8.000 quilômetros de praia no Brasil, né? Aí eu pedi para a nossa repórter Jaqueline Silva acompanhar essa ideia tão legal de aulas de natação preventiva para a molecadinha. Vê que coisa boa. Rodou. Calma, pode parecer estranho, mas essas crianças estão mesmo em uma aula de natação. E as roupas estão aí de propósito. Não é brincadeira, não. Hoje a gente vai nadar de roupa, tá? A gente vai nadar de camisa, vai nadar de short. Isso faz ficar mais pesado. A gente vai ter que nadar com o braço mais forte, a perna mais forte, fazer os movimentos mais fortes que a gente está habituado a fazer. De cara já dá pra ver que os pequenos afundam mais porque a roupa molhada fica pesada. Para chegar até o outro lado da piscina, eles precisam caprichar nas braçadas. Agora, todas essas crianças que têm de 4 a 6 anos já sabem nadar. Vamos ver se elas sentiram alguma diferença nadando com roupa. E aí, gente, fica diferente quando nada de roupa? Sim. Fica. Fica por quê? Porque tá de roupa. Fica pesado? E porque a manga fica de roupa. O cabelo solto é mais um detalhe para atrapalhar. E para treinar as crianças a reagirem em situações de emergência, os desafios continuam. Essa situação aqui é para que, se por acaso a criança cair no rio, ela vai conseguir nadar contra a correnteza, chegando até a margem do rio em segurança. De repente, nenhuma criança dessa vai passar por uma situação de correnteza. Mas ela, no dia que isso por acaso acontecer, ela já tem uma vivência disso. A correnteza foi difícil? Porque a correnteza ficava puxando a sua roupa? Ficava me puxando. Tem que nadar com muita força. E você acha que acabou? Ainda não. Agora é hora de enfrentar as ondas do mar. Agora, vamos fazer como se estivesse nadando no mar, né? Quando a gente vai pra praia, qual é a cor da bandeira que o salva-vida bota lá para dizer que o mar tá bravo, que tem muita onda, que é perigoso? Quem sabe a cor da bandeira? Vermelha. Com bandeira vermelha não pode entrar. Você acha que o pai fica um pouco mais seguro? Existe esse medo do pai? Por mais que saiba nadar, da criança cair quando estiver numa festinha ou na praia? Com certeza, sempre fico medo, né? Máximo que ela saiba nadar, eu sempre fico de olho, porque eu tenho medo de, sei lá, às vezes perde o fôlego, tem alguma coisa assim, sabe? Pode acontecer algumas coisas e acaba com essas aulas, fica mais fácil, né? A gente se sente um pouco mais seguro sempre. A gente até teve, nesse final de semana, em uma festa que tinha piscina, e essa simulação de cair de roupa deixa a gente um pouco mais segura, né? E não dá para negar que, no final, a aula acaba mesmo virando uma grande brincadeira. Muito bom ver a molecadinha aprender, Que né? boa ideia, hein? Não é, Lourdes? Caramba, adorei essa aula. Pois é, olha, não custa, eu acho que nós, pais, mas a gente mesmo, se na nossa cidade não tem, a gente pode fazer isso com as nossas crianças, né? Quando tiver a oportunidade de estar na água com elas, incentivar isso, falar, olha, se acontecer isso, se acontecer aquilo. Agora, até 3 aninhos de idade, que não tem muito conhecimento de nada, é olho, 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 olho. Nós conseguimos aqui um depoimento de uma mãe que perdeu uma filha de 1 ano e 11 meses. O nome dela é Luciana e o da filha era Maria Eduarda. E a Luciana diz coisas importantes pra gente. Foi a única mãe que eu não imagino que seja essa dor, né? Mas foi a única mãe e diz que se ela tivesse mais informação, né, sobre os primeiros socorros, ela poderia ter salvado a filha. Dá uma olhadinha. Alimentando ela no terraço, eles estavam, os outros dois brincando, eu saí do terraço para pegar um copo d'água. Quando eu estava saindo da cozinha com um copo d'água na mão, os meus 2 outros filhos entraram em casa, eu perguntei por ela na hora, eles disseram que ela estava lá fora, imediatamente eu saí e já me deparei com ela dentro da piscina. A gente não tem aquele preparo, aquela educação
para um primeiro socorros, como prestar esse primeiro socorros aos filhos, caso ocorra algum incidente ou um acidente desse tipo, dessa gravidade. Porque no momento do acidente eu não sabia o que fazer, em que medida prestar o primeiro socorros, respiração boca a boca, massagem cardíaca, o que vinha primeiro eu não sabia. Dá lá, Renato. Deixa eu pegar minhas fichas aqui, eu vim lá para fora. É um depoimento que deixa a gente alerta, né? E acaba provocando o quê? Provocando um pensamento, né? Você já fez aula de primeiros socorros? Você mãe, você pai. Você ouve falar, na televisão sempre mostra tudo, mas você não presta atenção. Eu pedi para a Tenente Heloísa Fada. Como vai, Tenente? Muito obrigada por ter vindo, viu? Inclusive as nossas crianças que estão aqui. Levanta a mão, vou falar o nome. Nossa, que cabelo mais bonito. Atenção para a chamada. Chamada geral. Leonardo, presente. Bruno. Alô, Bruno. Stephanie ou Stephanie? É a do cabelinho. Yuri. Yuri. Faltou na aula. Faltou, não veio. Aide. Oi. Ana Clara. Aninha. Eu? Você? Cadê a Pititica? Você escondeu aí embaixo, levanta a mão assim. É a Pititica. Ai, eu tô de trança mais linda. Bem-vinda, viu, Ana Clara? Rebeca. A água tá boa? Tá? Então, e a gente tá aqui com... você é a... Juliane. Obrigada, viu, Juliane, por ter vindo. Você faz parte dos bombeiros, né? E aí... Para uma piscina dessa, Tenente, uma pessoa olhando basta. O que a gente tem que enfatizar sempre, qualquer tipo de piscina que as crianças estejam tomando banho, é a vigilância, né? Então, os pais, os responsáveis, eles não podem descuidar da vigilância constante. Vai ao banheiro, não pode deixar. O banheiro não pode deixar, tem que ter alguém olhando. Primeiro socorro, como a gente viu a mãe falando. A senhora montou uma situação, onde está aqui? Vamos lá? Em piscina, o que a gente tem são os equipamentos que são exigidos pela legislação. Todo clube tem que ter esse equipamento. Todo clube, condomínio. Condomínio que também? São isso. Quando é necessário, a presença do guardião de piscina, numa piscina igual ou maior a 36 metros quadrados, tem a legislação que é cobrada pelo Corpo de Bombeiros e exigido todo esse equipamento, que é o equipamento de primeiros socorros. Conta pra mim o que é. Esse aqui é o nosso cilindro de 1,5 metros cúbicos de oxigênio. Aí tem a bombinha de colocar oxigênio. É o ambu com reservatório, é chamado ambu. Tá. Esse aqui é o infantil, pediátrico. Tá. E temos o adulto. Mas a gente em casa não tem isso. Em casa não tem. A senhora tem um boneco, pode colocar ali. Tem algumas coisas que tem que ser observadas. A melhor piscina que tem é aquela que não tem desnível, né? Não tem uma altura aqui, depois outra ali. Porque normalmente tem limo que não dá para limpar naquela região. Vê se não tem quina na piscina, vê se a borda da piscina, esse caso aqui é uma piscina de plástico, de brincadeira, mas na piscina tradicional tem que ter aqui um antiaderente, né? São normas, né, Tenente? São normas que a legislação de piscina, ela exige para uma piscina entrar em funcionamento. A gente tem todas as normas. Antiaderente em volta, tem que ser áspero. São as normas de segurança, né? Um piso antiderrapante, que não tenha, como a senhora falou, um desnível para não haver a formação de limo e a criança correr e escorregar. Em volta Evitar da piscina. brincadeiras, né, ao redor da piscina e dentro da piscina. Isso é quase impossível, né? Mas o guardião de piscina ele tem que estar atento e tentar coibir qualquer tipo de brincadeira, até às vezes as crianças querem fazer dentro da piscina também, torres humanas, as crianças gostam de brincar, de lutinha. O guardião de piscina ele tem que coibir esse tipo de atividade na área do parque aquático. Toda a área, ao redor da piscina e dentro da piscina. Tenente, muito obrigada. Obrigada por ter vindo. Obrigada a oportunidade. Obrigada, soldado. Obrigada, viu? Meninos, vocês podem continuar se divertindo. Oba, que legal! Todo o programa. E eu queria dizer para vocês o seguinte, a gente viu, inclusive, aí nas matérias, que em volta, isso eu não preciso nem dizer, né? Em volta da piscina tem que ter aquela cerquinha, né, Lourinho? Isso é importantíssimo. Mas mesmo com a cerquinha, essa molecada é muito sabida. Você tá lá no churrasco, tá recebendo seus amigos, um adulto foi lá por acaso, mexeu na portinhola da cerquinha, ficou mais ou menos desencostada, a criança tá por ali, de repente você não vê,
e danou-se. Tem que estar de olho. A boia também. Não pensa que você pôs o filho lá dentro, enfiou dentro da boia e fui. Não, porque claro a danadinha fura, né? Pode virar ao contrário. Então, cuidado, é o mais importante de tudo. E os canos de aspiração da piscina sempre tapados. Eu fiquei sempre traumatizada com essa matéria agora, dessa semana. Nossa, que coisa mais horrível. Buraco horrível. Quer dizer, quando você vai esperar um negócio desse, né? Now I had the time of my life. No, I've never felt like this before. 'Cause I swear it's the truth, and I owe it all to you. 'Cause I